Mídia paulista sai em defesa do Flamengo após vitória neste sábado. Salve nação rubro-negra, estamos chegando com todas as notícias do clube mais amado do Brasil. Vindo de uma eliminação para o Galo na Copa do Brasil, o Flamengo entrou em campo e conquistou a vitória pelo placar de 2-1 diante do Mirassol pelo Campeonato Brasileiro. Jornalista saiu em defesa do Mengão, pois muitos estão criticando a equipe de Felipe Luiz por não apresentar um futebol vistoso nos jogos. Vamos acompanhar essa análise e na sequência deixamos a nossa opinião. Sem mais, bora pro conteúdo agora. Vamos começar então a fundo o Flamengo. Que vitória foi essa contra o Mirassol? Vitor Birner, me fala um pouquinho sobre esse Flamengo. Afinal, é pro torcedor ficar chateado que o Flamengo devia estar jogando mais ou é para comemorar esse título tão importante do primeiro turno, né? Porque é simbólico, mas em todas as edições do Campeonato Brasileiro dos pontos corridos, de 19, 15 vezes o campeão do primeiro turno acabou ficando também com a taça no final da temporada. Eu acho que a questão não é nem essa, porque enquanto esse título simbólico não for confirmado, o Cruzeiro pode ultrapassar e o Palmeiras também, obviamente com menos chances de ultrapassar, porque está jogando bem menos que o Flamengo, ele ainda não está confirmado. Mas eu acho que o Flamengo pega o time que perdeu 2 jogos na temporada, fez um jogo duro contra o Flamengo hoje, que se sentiu privilegiado por atuar no Maracanã contra o melhor elenco do país, que tinha uma campanha muito consistente no Brasileirão. Era óbvio que o jogo ia ser duro. Flamengo, acho que em 18 jogos tomou 8 gols. Se o Flamengo mantiver essa média de gols tomados, é muito difícil que o Flamengo perca o título do Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem o melhor ataque da competição. Tem 3 gols a mais que o Cruzeiro. E vou pegar o outro rival direto do Flamengo. O Palmeiras tem 12 gols a mais que o Palmeiras, com 2 jogos a mais. O Palmeiras tomou 14 gols, o Flamengo 8. Aí você me pergunta se o Flamengo teve algumas goleadas no caminho ali que ajudaram. Você me pergunta se a torcida pode exigir mais do que uma campanha consistente e forte como essa, como lembrou o Breiler, talvez, dependendo do último jogo, superior na pontuação ao do time de Jorge Jesus, que jogava um futebol muito mais bonito, muito mais próximo desse que você fala, muito mais encantador. Eu acho que a torcida pode ter essa expectativa porque o elenco oferece essa possibilidade. Mas eu não acho que, olhando o calendário do futebol brasileiro, olhando o desempenho das equipes que foram ao Mundial, como elas caíram de rendimento logo depois. E o Flamengo, mesmo tendo alguma queda de rendimento, de desempenho, consegue se manter na ponta da tabela com uma campanha como essa que eu citei. Com os grandes jogadores que o Flamengo contratou agora na janela, ainda se condicionando fisicamente, se adaptando à equipe. Eu acho que o torcedor pode esperar um futebol mais bonito. Agora, não dá para estar insatisfeito com os resultados e nem com o desempenho, na minha maneira de ver. Essa é a minha avaliação, obviamente, eu respeito as diferentes até agora, porque o calendário aqui é insano, o Flamengo se desgastou num período em que outras equipes se prepararam fisicamente, tecnicamente, taticamente, e o Flamengo continua sendo uma equipe muito difícil de ser vencida. E o futebol tá longe, mas bem longe mesmo de ser ruim. Sim. Nem flerta com isso, de um jogo modorrento, de um time que não tem repertório. O Flamengo, mesmo não sendo encantador, é um time que sempre tenta se impor. E hoje enfrentou um time que foi pro Maracanã para negociar a posse de bola, como o Pedro falou. O tapa do Arrasca é brincadeira, hein? Não, absurdo. O Arrascaeta, a temporada que ele faz se bobear, se ele continuar nesse ritmo, pode ser melhor até que 2019. Pra gente aproveitar a imagem. Pra gente aproveitar a imagem, a gente volta pra esse tema. Mas não teve uma moleza da zaga ali no gol do Gabriel? Teve uma falha na proteção da frente da área. Esse momento do jogo era um momento do jogo que o Flamengo parecia cansar. Eu acho que o Felipe, ele novamente, não sei se ele poderia ter mexido antes. Ficou um debate se a queda contra o Galo foi física ou se foi técnica. O Flamengo, quando dá 60 minutos ali hoje, Edu, ele começa a sofrer um pouco no jogo. O Mirassol tenta jogar, tem qualidade, jogadores do Neto Moura, o Danielzinho, o Gabriel principalmente começa a ter espaço para jogar. O Flamengo começa a ter dificuldade. E aí tem desatenção, porque os homens de frente eles precisam proteger. Os homens de frente da área, no caso. Eles não podem estar todos eles dentro da área. A linha de 4 de zaga básica protege, você vê alguém, se um volante segura na beira da cabeça de área, o outro entra. Se o outro entra, o outro faz o movimento normal. Os dois entram e aí não tem a compensação de gente que já estava cansada. O Plata, o Arrascaeta, o Lino, já demora um pouco mais a voltar. Então talvez tivesse que ter uma proteção por ali. Corta para frente da área. O Gabriel atento. O Mirassol estava num momento atento. E aí isso eu acho que sim. A gente de uns 3, 4 jogos para cá
começa a ver um Flamengo que celebrava listas de partidas sem sofrer gol, toma um gol aqui de desatenção, erro pontual, hoje rebate ele num momento delicado do jogo, uma bola para frente. Isso sim o Flamengo pode corrigir. Mas pegando carona no comentário do Bini, o futebol brasileiro, a gente precisa talvez sair um pouco dessa loucura. A gente também cobra demais o torcedor mais ainda porque é passional. Não vai ter um time que jogue bem o ano inteiro. O único time que joga no limite do potencial para mim no brasileiro é o Mirassol. É bem diferente, porque a perspectiva é diferente. Não joga a Copa do Brasil, não joga a Libertadores, não joga a Sul-Americana, se prepara, não tem pressão. Como é que eu posso falar que o Flamengo hoje, que constrói como construir, protege, tira o jogo de meio de campo do Mirassol, que é um trabalho interessante, e cria, estica, tinha uma intenção muito clara por ali. Plato esticando, Samuel Lino esticando, Samuel Lino num bom primeiro tempo, faz o gol, consegue construir uma vitória. As pessoas se apegam muito ao resultado. Como é que eu posso falar que o primeiro tempo do Flamengo contra o Galo dentro da Arena MRV não é um bom futebol? Sim. Entendeu? Semana passada. Então, assim, tá sempre naquela, não classificou. O Mirassol, o imaginário popular, tinha que pegar a idade 4 no Maracanã, festa na... Não! O Flamengo venceu o Mirassol. Só ele e mais 2 times fizeram isso até aqui no Campeonato Brasileiro. Então, erro que eu acho que dá para evitar pelo nível do elenco. O Felipe deve estar atento a isso. Talvez o cansaço, não sei se demorou a mexer. Proteção da frente da área. Mas o Flamengo vem jogando bola. O Flamengo vem jogando bola. E aí eu vou até traçar um paralelo para outro jogo do horário. O São Paulo, tô com o Birner. Gosto muito da atuação do São Paulo. Aí alguém pode virar e falar, mas é que ali no primeiro tempo podia ter feito mais e cozinhou um pouco. Não dá para jogar com o pé embaixo o tempo inteiro, 45 minutos no primeiro tempo, 45 minutos. Não fez porque tem problema de finalização. 1-0, não, 1-0, e depois ele começa a administrar, e depois no segundo tempo, quando entra, roda a peça, 2, muitas vezes vai ser isso. Eu queria ver o São Paulo jogando bem, voando, fazendo 3, 4, 5. Não vai dar. Não vai dar com 70 jogos no ano. E o que São Paulo tem agora meio de semana? Terça-feira jogou na Colômbia. Então tem hora que a gente vai respirar. E como o São Paulo deixa de ser campeão brasileiro, o jogo vale muito porque a chance de São Paulo ganhar um título é a Libertadores. Campeão, Copa do Brasil está eliminado. Vocês estavam falando do Arrascaeta, você disse que o Arrascaeta fez uma grande partida, é isso? Não, ele disse que o Arrascaeta faz uma temporada que, se continuar nesse nível, será superior às de 2019, e eu discordo que aquela temporada, para mim, ela é... Chegar no 19, não. Não dá. Não, pode dar, mas tem que jogar mais do que está jogando. Mas a temporada do time foi sublime, talvez incomparável. Mas do Arrascaeta tem conversa. O Arrascaeta hoje é artilheiro do Flamengo no Campeonato Brasileiro, cada vez mais protagonista. Aquela temporada é marcada muito ali em função de Bruno Henrique e Gabigol. E hoje o Arrascaeta, ainda mais influente no time, jogando muitas vezes como segundo atacante, eu vejo que pela bola que ele tem jogado, se continuar nesse ritmo, até mesmo físico, chegando inteiro, ele pode superar 2019, não necessariamente o Flamengo, pode ser que o nível nunca do Felipe Luiz se equipare àquele time do Jorge Jesus, mas individualmente o Arrascaeta tem jogado bola. Esse time individualmente é mais forte que aquele. Elenco, né? Elenco. Eu acho que assim, eu acho que não faz nada bem a ninguém. Olhar para 19 eu acho cansativo até, sabe? Porque, cara, tá bonito no livro de história, é sempre legal recordar e tal, mas eu acho contraproducente até, né? Eu acho que não é uma comparação que faz bem. O Flamengo tem que jogar o melhor futebol que ele pode jogar agora, mirar as conquistas e mirar ganhar cada jogo. Hoje, a gente tem que olhar para o outro lado, né? Tem que olhar para a bola que o Mirassol está jogando e assim, hoje, no começo do segundo tempo, o Mirassol olhou olho no olho pro Flamengo no Maracanã, colocou a bola no chão, jogou e em um determinado momento, assim, se você tira a camisa dos dois times, você enxerga ali um jogo de iguais. Interessante. Aliás, o uniforme me fez lembrar o 7-1, né? Que era exatamente ao contrário, né? O Brasil parabéns ao Mirassol, à fornecedora. Fantástico. Ideia fantástica, homenagem fantástica. Essa combinação de cores é maravilhosa, né? A seleção brasileira clássica, pura, e ficou muito bonita realmente a homenagem, né? Mas assim, é um time que sabe o que quer jogar, né? Não é que é fácil, né? Também é difícil você só se defender contra o Flamengo, mas é o que quase todo mundo tenta fazer. Né? E não foi a proposta do Mirassol. E primeiro jogo na história, né, do Mirassol no Maracanã. É um momento sensacional. E tem uma história muito curiosa, que é o Luiz Araújo, jogador do Flamengo, que permitiu o Mirassol chegar aí, né? Porque com o dinheiro da venda dele, foi que o Mirassol fez o seu CT, ali conseguiu o terreno para fazer o CT. Só um detalhe do Arrascaeta, tem certas coisas que talvez vão dificultar a comparação com 2019, porque joga domingo, descansa na ida da Copa do Brasil. Joga domingo passado,
não joga na volta da Copa do Brasil. Ele inteiro vai ser isso aí. Agora, em algum momento, o Flamengo vai ter que esticar a corda. Acho pouco provável que ele não jogue, por exemplo, quarta contra o Inter pela Libertadores. Então, em algum momento vai ter uma queda na quarta, na semana... Bem lembrado, então. E aí você descansa na semana que vem, bem. Vitor me corrige. E na outra, volta com a necessidade. Alguma coisa ele vai perder. Ou ele vai perder um jogo, ou ele vai perder do ponto de vista técnico. O Carrascal estava no banco já hoje, né? Mas aí eu não sei se também... Saúl no Arrasca? Eu acho que o Saúl talvez fosse pra mim na linha de volante, Vitor. Porque o Saúl, o Flamengo pega muito bem, o Everton Araújo especificamente pega muito bem pra marcar, pra tirar espaço, mas quando a bola bate no pé que precisa olhar pra frente, talvez o Saúl vai te dar um pouco mais... pode jogar na esquerda, de segundo, pode jogar na do Arrasca, pode jogar em várias funções. Não sei o que o Léo pensa. Não, daqui a pouco a gente vai discutir essa questão dos volantes, porque hoje eu achei que foi um ponto deficiente do Flamengo. Com bola. Porque sem bola foram fundamentais, né? Embora no gol do Gabriel tenha faltado ali um pouco mais de proteção. Mas eu achei o Flamengo um time com zero verticalidade para amar jogadas, e isso em alguns momentos foi sim muito problemático. Aí o problema é repor o Jorginho. Né? Então. O papel que o Jorginho faz não tem. O Jorginho suspenso nesse sábado, né? Sim. Realmente, o Jorginho é um cara extra classe, né? O Jorginho é um cara que... O Jorginho é um jogador de nível internacional. Realmente não tem alto nível internacional. O Saúl não poderia ser esse cara? Não. É uma característica totalmente... O Saúl também é um jogador criativo, mas assim, o Jorginho é um cara que vê o campo de frente e a capacidade dele de enxergar o jogo e distribuir é pra pouco. Por baixo. E tá jogando muito, né? Sim. Muito, eu digo, de várias partidas, até mais do que muita gente esperava. E ali o problema é não ter Jorginho e não ter Pulgar. O Pulgar era o cara que poderia também fazer algo parecido, com uma característica até diferente, né? O Pulgar consegue até chegar mais para finalizar de longe, o Jorginho é esse distribuidor, mas ainda assim foi um jogo à altura de tudo que se esperava, de um time em ascensão como o Mirassol, em quinto, do líder do campeonato, 38 finalizações, os dois goleiros trabalhando e trabalhando bem, os atacantes ali muito acionados, posse de bola dividida. Então, seria muito simplista a gente resumir isso a um Flamengo pouco inspirado. Não foi. O Flamengo jogou bem e até na cobrança de torcedores, né, por essa bola imaginária, por esses jogadores imbatíveis, o Samuel Lino hoje merece nota também. Sim. Porque foi um jogo em que ele tentou ser protagonista o tempo inteiro. Ele dá o cruzamento... E sobre o repertório, quando tem o Luiz Araújo entrando ali no segundo tempo, que tem Luiz Araújo, Arrascaeta e Plata, que o Flamengo precisa acelerar para não correr o risco de tomar o 2-2, o Flamengo chega. O Flamengo cria. O Flamengo triangula, o Flamengo se aproxima, não é só uma questão de volume. Então não dá para dizer que não teve repertório. Eu achei isso em alguns momentos de outros jogos. Estava com dificuldade de entender onde é que posicionava o Pedro. No jogo contra o Atlético, traz o Pedro para se movimentar um pouco mais. E assim que nasce o gol, inclusive, o Pedro vai arrastar aquela marcação do Atlético individual lá no meio de campo. Hoje não. Hoje eu vi um jogo com bola interessante, inclusive. Só que se a gente se apegar em 2-1 no Maracanã, o Mirassol joga bem, quase que poderia buscar o empate. Não é só isso. O Flamengo vem de um segundo jogo apresentando boas movimentações no ataque. E a gente pode até falar até do cansaço, do desgaste na Copa do Brasil também, que isso pesa, né? Exato. Mas ele só treinou durante a semana inteira pro jogo. Treinou, descansou. Agora, só vai falar, é o que o Pedro falou aqui no começo, né? Só vai falar que o Flamengo deveria ter vencido demais, porque é o Mirassol. Quem não acompanha o Campeonato Brasileiro não vê o que esse time vem fazendo. Eu me sinto muito desconfortável de exigir um nível de desempenho muito melhor do Flamengo, porque, além do calendário... eu olho, vou tentando fazer uma coisa, não dá para quantificar isso, mas o quanto eu espero do Palmeiras, pegando os times com os melhores elencos, e o Palmeiras me entrega. O quanto o Flamengo eu espero do Flamengo no atual estágio do elenco, contando que os jogadores chegaram há pouco tempo, os reforços para frente, e o quanto entrega. Eu acho que o Flamengo está mais próximo. E assim, na boa... O Flamengo é mais regular, é mais consistente... Equilibrado. Mais equilibrado. E, na boa, quantos trabalhos melhores atualmente no futebol brasileiro existem na comparação com o Filipe Luiz? Hoje, a gente pode falar até do Rafael Guanais, que nem estava à beira do campo, mas o Mirassol faz um bom trabalho diante das suas condições. Mas ainda assim, eu vejo que o Filipe Luiz tem entregado tudo que era
era esperado nessa altura da temporada. Mas- Apesar da eliminação na Copa do Brasil. E a Copa do Brasil, terceira prioridade do Flamengo. Isso daí, para mim, não muda em nada a avaliação do trabalho do Felipe Luiz. Na temporada do Jorge Jesus, o Flamengo foi eliminado pelo Atlético Paranaense do Rony na Copa do Brasil e depois atropelou. É óbvio que esse ano é diferente. E o Jesus tinha acabado de chegar também, estava conhecendo o time, mas eu vejo que não dá para colocar na conta do Felipe Luiz uma eliminação e apagar tudo que já foi feito até aqui. Claro. O trabalho, a perspectiva é mais do que positiva e o Flamengo... Essa é uma Mas- ótima discussão, né? Pega os 20 times da Série A e pergunta pro torcedor, você está plenamente satisfeito com o trabalho do seu técnico? Mas a gente ouviu muita corneta rubro-negra, né, nessa semana agora. Mas vamos ouvir o próprio Felipe Luiz, ao vivo, direto do Maracanã, depois dessa vitória contra o Mirassol. Boa noite. 40 anos. Chegou. Bom, primeiro dizer que... Eu já não esqueci a tua primeira pergunta, tá vendo? Tá. Ah, ok. Boa. Primeiro, Mirassol. Time muito, muito bem treinado, muito bem organizado, nos criou muitas dificuldades para pressionar. É verdade que eu, como treinador, esperava outra, não escalação, senão outra formação na hora para pressionar. Mas os jogadores tentaram se ajustar no meio do primeiro tempo e mesmo assim eles encontravam soluções para as nossas pressões. Isso é porque tudo é muito bem treinado, então e eles identificam muito bem essas soluções e os espaços que encontrar, na qual nos gerou muita dificuldade para pressionar. Ao mesmo tempo que eles tentaram propor, que eles tentaram ter a bola em todo momento, tirar a bola da gente, deixaram mais espaços, nos deram mais chances do que os outros adversários, como você bem falou, que vem muitas vezes para se fechar. E, obviamente, nosso time criou muitas chances claras, onde não se converteram todas em gols, né? Então, isso vai muito da postura do adversário. Depois, com o placar, né, no segundo tempo, eles também deram um passo à frente, colocaram mais gente na nossa última linha e... com isso também foi mais difícil defender, mas as chances nossas sempre eram mais claras. E no final fizemos o segundo gol e tomamos um gol aí com um descuido, que nos gerou essa sensação de preocupação, né, até o final do jogo, no qual leva ainda mais o nível desse encontro e para vocês verem que não existe coincidência no futebol. Se um time é quinto colocado na 18ª rodada, como é o Mirassol, somente com 2 derrotas é porque o trabalho está sendo muito bem feito. Então, muito mérito do adversário. E contra o Inter, ainda falta. Amanhã eu vou começar a estudar o Inter, mas um confronto, claro, que muito igualado, 2 clubes históricos gigantescos e em igualdade de condições para essas oitavas. Boa noite, Felipe. Aqui, Cidão Marinho da Litoral News. Parabéns, feliz aniversário. Que seus sonhos possam ser realizados. Obrigado. Você falou sobre essa preocupação, né, que a equipe teve na reta final do jogo. Hoje o Flamengo conseguiu chegar àquele segundo gol depois que abre o placar, que você comentou lá no Ceará depois do empate, só que acabou sofrendo o gol. Você acredita que para o jogo do mata-mata da Libertadores contra o Internacional é uma preocupação que você tem, em cima do que você falou também, dessa eficiência da equipe, de finalizar e muitas vezes não conseguir colocar a bola no fundo da rede, ter essa assertividade para não criar essa preocupação na reta final do jogo? Não, a minha preocupação maior é que, primeiro, o time seja sólido na fase defensiva, muito sólido. E hoje realmente não tivemos a solidez que eu gosto, né? Já seja por mérito do adversário, mas também por alguns erros nossos que devem ser corrigidos. Eu sei e eles também sabem disso, né? Mas mesmo assim, o adversário chegou e criou muitas chances de bola parada, né? Com escanteios, com faltas, mas chegou, é verdade que chegou muito na nossa área. E a minha preocupação na fase ofensiva é que o time crie, que consiga chegar e, claro, jogadores determinantes, com o grande jogo, por exemplo, que fez no outro dia o Cebola, hoje o Lino, a bola quando cai no pé do Arrascaeta sempre ele cria perigo, o Pedro está já também num bom momento, então tudo isso aí faz com que as defesas dos adversários tenham dificuldade de defender e que a gente possa criar. Depois a fase da finalização é um assunto que, como eu já falei várias vezes,
Os jogadores às vezes chegam mais finos e frescos na frente do goleiro, com mais calma, e outros dias a bola não entra, simplesmente assim. Mas o mais importante é que o time criou. Felipe, boa noite, parabéns. Uma vitória no dia do aniversário, às vezes não acontecia. Eu queria te perguntar sobre esse... Flamengo vence o Mirassol no Maracanã e se isola na liderança do Brasileirão. Uma noite de protagonismo, superação e planos para o futuro. Na noite deste sábado, o Flamengo consolidou mais uma etapa de sua caminhada rumo ao título do Campeonato Brasileiro de 2025. Em um Maracanã lotado, o rubro-negro venceu o Mirassol por 2-1 em confronto válido pela 19ª rodada da competição. Com o resultado, o clube carioca chegou aos 40 pontos na tabela e se isolou na liderança, coroando uma campanha sólida sob o comando do técnico Filipe Luís. A partida foi marcada por intensidade desde os primeiros minutos, equilíbrio em determinados momentos e atuações individuais de destaque, especialmente de Arrascaeta, que orquestrou as principais jogadas ofensivas do time da Gávea. Início eletrizante no Maracanã. Logo nos segundos iniciais do primeiro tempo, o Flamengo mostrou que não estava disposto a dar espaço para o adversário. A equipe carioca, bem postada taticamente, partiu para o ataque e finalizou antes que o relógio completasse 1 minuto de jogo. A resposta do Mirassol foi rápida. Em um contra-ataque veloz, o time paulista chegou com perigo à área flamenguista, mas o lance foi anulado por impedimento, aliviando a pressão. O ímpeto inicial do Flamengo foi um reflexo do planejamento de Filipe Luís, que montou a equipe com foco na posse de bola e na movimentação constante. Com apenas 10 minutos de jogo, o rubro-negro já havia registrado 61% de posse e 3 finalizações. Apesar disso, o placar seguia zerado, com o Mirassol se defendendo com linhas compactas. O aspecto bem disposto e estrategicamente em postura avançada indicava uma formação do Mengão tó de cara, com postura ofensiva, demonstrando ímpeto inicial. Gol de Léo Pereira anima a torcida. A pressão flamenguista deu resultado aos 17 minutos do primeiro tempo. Em um lance de inteligência e rapidez, Arrascaeta cobrou um lateral de forma veloz, encontrando Samuel Lina em profundidade. O atacante cruzou com precisão e encontrou Léo Pereira, que subiu mais alto que a defesa e cabeceou no cantinho, sem chances para o goleiro Walter. O gol foi comemorado com intensidade pelos mais de 60 mil torcedores presentes no estádio e teve um significado especial para Léo Pereira. O zagueiro vinha sendo criticado por parte da torcida e, ao marcar, viu as redes sociais se encherem de mensagens de apoio e até pedidos de desculpas por julgamentos precipitados. Além disso, esse foi seu 4º gol na temporada, igualando-se a Léo Ortiz e ficando atrás apenas de Danilo, entre os zagueiros artilheiros do elenco. Flamengo busca o 2º gol, mas para em Walter. Embalado pelo gol, o Flamengo manteve a pressão. Poucos minutos depois, Samuel Lino recuperou a bola no campo de ataque e iniciou jogada que terminou nos pés de Gonzalo Plata. O equatoriano finalizou forte, mas parou em grande defesa de Walter, que evitou o 2º gol rubro-negro. O primeiro tempo terminou com domínio claro do Flamengo. Apesar da boa postura defensiva do Mirassol, o time paulista pouco ameaçou a meta defendida por Rossi. Já o rubro-negro acumulou chances e finalizações, mas saiu para o intervalo com a vantagem mínima de 1-0. Segundo tempo começa equilibrado. Sem alterações, Filipe Luís manteve a mesma formação no retorno para a etapa final. A decisão refletia a confiança do treinador no desempenho da equipe, que soube controlar o jogo e neutralizar o adversário durante os primeiros 45 minutos. No entanto, o Mirassol voltou com postura mais agressiva e quase empatou. Após cruzamento na área, o goleiro Rossi saiu mal e Léo Pereira teve que salvar em cima da linha. O lance serviu de alerta para o Flamengo, que respondeu com mais concentração e retomou o controle das ações ofensivas. Arte e precisão, golaço de Gonzalo Plata. Aos 63 minutos, o Flamengo ampliou o placar em uma jogada de alto nível técnico. Arrascaeta, novamente sendo o maestro da equipe, aplicou um passe de 3 dedos com perfeição para Gonzalo Plata. O camisa 19 dominou com tranquilidade e finalizou no canto, sem chances para o goleiro adversário. Foi o 2º gol rubro-negro e o suficiente para colocar o Maracanã em festa. Plata vem se consolidando como uma das boas surpresas da temporada. Contratado no início do ano, o equatoriano tem se destacado por sua versatilidade ofensiva e por seu entendimento rápido do modelo de jogo proposto por Filipe Luís. Mirassol diminui e pressiona. Mesmo com 2-0 no placar, o Mirassol não desistiu. Em um lance confuso dentro da área flamenguista, a bola sobrou para Gabriel, que finalizou no canto direito de Rossi e marcou para os visitantes.
O gol deu um novo ânimo para o time paulista, que passou a pressionar nos minutos finais. Apesar da pressão, o Flamengo conseguiu administrar o resultado. Filipe Luís fez substituições pontuais, reforçando o meio-campo e dando fôlego novo ao time. O apito final foi comemorado como vitória de campeonato, 2-1 para o mais querido, que fechou o primeiro turno do Brasileirão na liderança isolada. Léo Pereira, de criticado a decisivo. Além do gol e da atuação defensiva segura, Léo Pereira atingiu números impressionantes com a camisa do Flamengo. Desde que chegou ao clube em 2020, o zagueiro acumula 255 jogos, 15 gols e 5 assistências. Em 2025, ele já igualou sua melhor marca em participações ofensivas, consolidando-se como peça fundamental do elenco. O protagonismo de Arrascaeta, cérebro e coração do time. Se Léo Pereira brilhou com o gol, Arrascaeta foi o maestro da noite. O uruguaio esteve diretamente envolvido nos 2 gols da equipe, além de comandar o meio-campo com autoridade. O desempenho reflete o trabalho individualizado feito desde a pré-temporada nos Estados Unidos, quando a comissão técnica iniciou um plano especial para preservar sua condição física e prolongar sua presença em alto nível durante o ano. Os resultados são visíveis. Com 2.646 minutos em campo, Arrascaeta é o 4º jogador com mais tempo de jogo no elenco, atrás apenas dos defensores Rossi, Léo Ortiz e Léo Pereira. Foram 37 participações em 43 jogos sob o comando de Filipe Luís, com 14 gols e 8 assistências, participação direta em 29% dos 76 gols da Flamengo na temporada. Carrascal chega, mas evita criar clima de disputa com Arrascaeta. Contratado por 12 milhões de euros, Carrascal chegou ao Flamengo com a missão de ser um reforço de peso para o meio-campo. O colombiano, que jogava na Rússia desde 2021, trouxe consigo a expectativa de aliviar a carga sobre Arrascaeta e oferecer uma alternativa de qualidade para o setor de criação. Em sua apresentação, Carrascal evitou alimentar a narrativa de que seria um substituto direto do camisa 10. Arrascaeta é um jogador diferente, de muita qualidade. Eu venho para somar, para contribuir com o meu estilo de jogo e ajudar a equipe. A decisão de quem joga é do treinador. Aqui o importante é que todos estejam unidos para alcançar os objetivos do clube. Renovação de contrato, novela à vista. Embora esteja em excelente fase dentro de campo, Arrascaeta vive um momento de incerteza nos bastidores. Em maio, as conversas para a renovação de seu contrato, que vai até dezembro de 2026, foram abruptamente encerradas pela nova gestão do Flamengo. O uruguaio havia manifestado interesse em estender o vínculo até 2028, com valorização salarial. No entanto, a diretoria decidiu congelar as tratativas e priorizar outros jogadores com contrato próximo do fim, como Varela e Pedro. A atitude surpreendeu o staff de meia, que aguardava uma proposta mais concreta após anos de serviços prestados ao clube. Atualmente, internamente, a percepção é de que a renovação de Arrascaeta não será prioridade. A direção rubro-negra analisa com cautela os próximos passos e evita qualquer tipo de pressão por parte da torcida ou da imprensa. A chegada de Carrascal pode, inclusive, sinalizar uma possível transição natural no setor criativo do time. Conclusão: Flamengo no topo e em construção. A vitória sobre o Mirassol foi mais do que 3 pontos. Representou o fechamento do primeiro turno com liderança isolada, a afirmação de jogadores que vinham sendo questionados e a demonstração de que o Flamengo, sob o comando de Filipe Luís, tem um projeto em curso dentro e fora das 4 linhas. Com peças fundamentais como Arrascaeta, Léo Pereira, Rossi e os reforços recém-chegados, o rubro-negro vive um momento de estabilidade e competitividade. Resta agora manter o ritmo, superar os desafios físicos e políticos da temporada e consolidar a busca por mais um título brasileiro.